Você tem cotas do fundo imobiliário HCTR11 e está preocupado com as quedas de mais de 16% só nesse ano? Continua comigo depois da vinheta para você entender o que está acontecendo com ele. Fala pessoal, Rafael Scaramelli por aqui, sejam bem-vindos, né? Se ainda não estiverem inscritos, então se inscrevam, ativem as notificações e deixe o gostei no vídeo, assim você contribui e ajuda para que o YouTube entenda, né, que esse conteúdo é relevante e passa a divulgá-lo para mais pessoas. Pois bem, né, fundo imobiliário HCTR11, o que está acontecendo com ele, né, para que as cotas desvalorizem tanto nos últimos 4 meses? Será que o fundo está com problemas? Será que o fundo vai acabar, né? Antes da gente chegar nessas conclusões, a gente precisa entender um pouco mais sobre o fundo em si. Tempos atrás eu fiz um vídeo falando sobre ele, né? Vou deixar aqui em cima no card, mas em resumo, o HCTR11 é um fundo imobiliário de papel e a principal característica de um fundo de papel é ter a maior parte da sua carteira formada por títulos indexados ao mercado imobiliário, né? E para quem não sabe, praticamente a totalidade desses títulos são títulos de dívidas, mais conhecidos como CRIs ou certificados de recebíveis imobiliários. Como o próprio nome já diz, né, um certificado de recebível imobiliário te garante o recebimento no futuro, mais juros e correção dos valores que você empresta ao adquirir os CRIs. Então, se você compra um CRI, você está automaticamente adiantando esse recebimento para a empresa emissora do CRI, que normalmente são incorporadoras ou construtoras. Então, a dinâmica, né, se dá basicamente da seguinte forma, né? A construtora emite os CRIs para levantar capital para conseguir construir o empreendimento e com a venda desse empreendimento ela vai pagar os investidores dos CRIs o montante que eles investiram mais os juros e correção. Normalmente, né, os CRIs têm suas rentabilidades atreladas ao CDI ou ao IPCA. Portanto, sempre vocês verão que o CRI paga CDI mais X% ou IPCA mais X%. Em resumo, o CRI nada mais é do que um produto financeiro usado no mercado imobiliário para conseguir financiamento para colocar prédios, condomínios, imóveis em construção e posteriormente a venda, né? Simples assim. E o HCTR11 é um fundo que investe prioritariamente em CRIs de vários emissores. Pouco mais de 72% da carteira do fundo é composta por CRIs, que são os títulos de dívida. Ou seja, são títulos mais arriscados e que por serem mais arriscados acabam pagando um retorno maior. É por isso, né, que o HCTR11 consegue pagar dividendos atrativos, né? Só no ano de 2021 o fundo fechou o ano com um dividend yield de quase 15%. Em 2020 também foi quase a mesma coisa, ou seja, o fundo entregou de retorno aos cotistas praticamente 15% ao ano só por meio dos dividendos, sem nem considerar a variação da cota. E outra, a cota vai variar no mercado por simples lei da oferta e demanda, né? Muitos querendo comprar, o preço vai subir, muitos querendo vender, o preço vai cair, simples assim. E o preço do HCTR11 está caindo porque tem mais gente vendendo do que comprando. Mas qual é o real motivo por trás dessas pessoas estarem vendendo logo e tão somente agora, né? Por que esse movimento não aconteceu antes? Alguma coisa mudou, né, na estratégia do fundo que ficou evidente só agora? Bom, antes da gente chegar, né, a essas respostas, né, a gente tem que entender que o que atraiu mais investidores para o HCTR11 foi o fato dele pagar muitos dividendos. Ele é um fundo que chamamos de high yield, né? E se você já investe há algum tempo, sabe bem que quanto maior o retorno de um investimento, maior é o risco atrelado a esse investimento também. Então, fundos que são considerados high yield naturalmente apresentarão um risco maior do que fundos que pagam menos dividendos. Isso é normal e todo investidor já deveria saber. Porém, não é bem o que vemos por aí, né? Muitos são atraídos somente pelo alto rendimento e esquecem de entender a real estratégia do fundo e por que ele consegue pagar retornos mais elevados do que a média do mercado. Se todo cotista, né, entendesse a estratégia do HCTR11 e colocasse a relação risco-retorno na balança antes de comprar as cotas, né, provavelmente essas quedas recentes que está acontecendo não estariam acontecendo na mesma proporção. O que aconteceu, pessoal, de fato, é que o mercado, né, descobriu que a gestão do HCTR11
estava aumentando posição em um CRI específico, que é o CRI Circuito de Compras, que financiou um grande shopping em São Paulo com o mesmo nome, e ao mesmo tempo o fundo estava adquirindo cotas de outro fundo imobiliário, o XBXO11, que tem exposição direta nesse mesmo shopping, tá? Ou seja, a visão que o mercado teve é que possa existir um possível conflito de interesses pelo fato do HCTR estar exposto tanto na dívida através do CRI, quanto no equity através das cotas do FII. O medo era do HCTR não executar a dívida em uma eventual inadimplência devido a também estar posicionado no ativo em si, né? Tornando esse mais um motivo de aumento dos riscos do fundo. Porém, conforme a própria gestão do HCTR se pronunciou no último relatório gerencial de março agora, esse investimento duplo, né, digamos assim, tanto no CRIs quanto no equity, se deu simplesmente por verem uma excelente oportunidade com o shopping, né? Pois é um empreendimento com várias vantagens competitivas e com muitas barreiras de entrada, então é difícil alguém fazer algo parecido lá por perto. Por esse motivo, né, o fundo decidiu aumentar a exposição ao mesmo via cotas do fundo XBXO11, que tem participação direta no shopping circuito de compras, visando obter mais retorno. A estimativa era um retorno analisado de 20%, tá? Considerando tudo isso, pode existir um conflito de interesses entre o dono da dívida e o dono do bem? Claro que pode, né? É como se eu emprestasse dinheiro para mim mesmo, se eu não conseguir pagar, não tem problema, né? Eu mesmo perdoo minha dívida e boa, né? Vida que segue. Esse é justamente o medo do mercado, né? Segundo a gestão da HCTR, isso nunca vai acontecer, pois eles consideram investimentos e exposições ao mesmo ativo de formas diferentes, tá? Sem contar que não são somente eles que estão expostos aos ativos, né? Existem outros gestores e investidores com participação também, o que acaba reduzindo, né, entre aspas, o risco. Então, na minha opinião, o fundo não mudou a sua estratégia. Desde agosto de 2020, o fundo tem participação no CRI Circuito de Compras e parece que somente agora, né, o mercado enxergou isso, né? O que eu acho mesmo é que os novos investidores ficam olhando apenas para o retorno dos fundos e esquecem de analisar a composição, a estratégia e todos os possíveis riscos envolvidos no mesmo. Como eu disse, o HCTR é um fundo high yield, né, que entrega um retorno acima da média do mercado via dividendos, e isso naturalmente coloca ele na sacola dos fundos mais arriscados, né? Eu penso que o investidor tem que parar de correr atrás somente do dividendos e do rendimento e buscar entender realmente a dinâmica dos ativos e principalmente a relação risco-retorno envolvida naquele investimento específico. Eu sei que para uma pessoa, né, que trabalha o dia inteiro, tem família, tem filhos, tem deveres, obrigações e tudo mais, é complicado acompanhar 100% dos ativos em carteira. E por esse motivo acabam entrando sem nem ao menos entender o que aquele ativo representa. Então a dica que eu dou, se você se considera essa pessoa, é ter poucos ativos na carteira, né? No máximo 10 contando tudo. Tenha a quantidade de ativos que você consiga, no mínimo, acompanhar os resultados uma vez a cada 3, 6 meses, né? Se você não está conseguindo acompanhar tudo, então é hora de pensar em reduzir posições. E outra, né? Também não tenha 1, 2, 3 ativos apenas, né? Você também precisa diversificar para que consiga de maneira passiva, né, reduzir os riscos envolvidos na sua carteira. A diversificação, pessoal, como sempre falo, né, querendo ou não, é a forma mais fácil de diminuir drasticamente erros na hora de escolher os investimentos. No geral, pessoal, o HCTR11 continua praticamente com a mesma estratégia, né? Se você tem cotas dele e não sabia do que estava acontecendo, do que se tratava essas quedas, agora já está sabendo, né? Só cabe a você agora reavaliar a situação, colocar esses riscos na balança e avaliar se compensa manter as cotas ou vendê-las no preço que está. Eu sou cotista e por enquanto as minhas cotas continuam onde estão. Se a minha estratégia disser que eu tenho que aumentar a posição nele, eu vou aumentar, se não, vou continuar como tá? Não vou vender. Enfim, pessoal, tá aí uma breve explicação, né, sobre as quedas recentes do HCTR11. Se eu conseguir esclarecer para você o que está acontecendo, então deixa o seu feedback aí nos comentários. A sua opinião é muito importante para mim e agrega muito, né, não só para mim, mas também para todo mundo que acompanha aqui o canal. É isso, né? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, tamo junto e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.